Interessante é que a Bíblia fala que aquilo que eu temo me sobrevém. A palavra de Deus fala. Quando eu temo algo, aquilo acontece. E nós vamos falar sobre isso. Na verdade, não é uma ironia, a própria palavra já até descreveu. Aquilo que a gente não quer, a gente acaba traindo a lei. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Bom dia, Carol, tudo bem? É verdade. Daniel Weckner, depois de muitos estudos, ele descobriu que as pessoas tendem a pensar muito naquilo que elas não querem. Então, consequentemente, acaba atraindo, tende a focar exatamente num problema. Exemplo, eu não quero me atrasar. E o que acontece? A pessoa fica pensando tanto que ela vai atrasar, que ela não quer atrasar e ela acaba se atrasando. Olha que coisa irônica mesmo, né? O próprio nome já diz. Então, através de vários estudos, esse psicólogo, ele nos fala que, ao invés da gente falar o que a gente não quer, a gente fala o que a gente quer. Porque a lei da atração, ela vem ao nosso encontro. Essa que seria a teoria do processo irônico? Sim. Aquilo que você quer que aconteça, então que você seja positivo, que você traga amor para aquela situação em si. Que você faça algo para que aquilo aconteça. Você falando assim, eu fico pensando, às vezes a gente vai compartilhando, ministrando pro pessoal, e às vezes a gente fala assim, às vezes você chega e fala assim pra você, oi, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Obrigada. Aí fala, nossa, menina, eu tive um sonho com você, e tinha uns urubu voando em cima da sua cabeça, e tinha uns trens esquisitos. Você vai falar, me conta como que é. Às vezes a gente dá mais atenção para aquilo que é ruim do que para aquilo que é bom. Para aquilo que é bom. Exatamente. O que a gente tem uma tendência de controlar, de querer controlar tudo aquilo que está à nossa volta. E aquela coisa, tudo que você prende demais, acaba que você perde de alguma forma, né? Bem, já dizia os antigos aí. Então, o que a gente tem que fazer? É deixar que entender a questão em si, né? E fazer com o que eu posso fazer para conquistar algo. Entendi. Porque o negativo hoje, ele já está muito presente no mundo. Então, se nós não fizermos a nossa parte de, pelo menos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes serem positivas, como vai ser? A gente vai virar um caos. Como a gente já vive um caos em muitas situações que a gente vê no mundo atual. Aí eu até pergunto, Alessandra, muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar que elas estão daquele jeito. Eu falo assim, você quer conhecer uma pessoa, fica 5 minutinhos conversando com ela. Você vai perceber se ela é pessimista, se ela não é, se ela é amarga, se ela é dócil, se ela é... Dá pra ver. Então, mas às vezes a pessoa nem vê, ela é tão amarga, ela é tão negativa, ela é tão pessimista, mas às vezes ela não consegue enxergar. Como que a gente poderia despertar essa pessoa? Porque às vezes tem gente que fica cego de tanto viver daquele jeito, a conexão neural dela daquele jeito, ela não consegue enxergar fora daquela caixinha. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer e é o que estava acontecendo com a grande maioria das pessoas. Ela acha que está certa, mas está tudo errado. Isso, a verdade dela é absoluta, né? Então, quando você percebe uma pessoa assim, como você mesmo disse, é fácil da gente identificar. Aquela pessoa, ela não precisa de falar verbalmente, mas a postura, o gesto, o semblante, a forma dela se vestir, as pessoas com quem ela convive, né? Isso tudo são formas que a gente consegue perceber para conseguir atuar ajudando aquela pessoa a sair daquela caixinha. Entendi. Né? Mas existe uma resistência muito grande. Porque seria aqui dentro, a negação? A negação, porque aqui dentro é onde é a minha zona de conforto, aqui dentro é onde eu domino. Então, qual é o risco se eu sair e se eu ver algo diferente do que está lá fora? Eu vou gostar? Eu vou querer continuar ou eu vou voltar e viver nesse mundinho aqui? Então, quando a pessoa ela se abre ao amor próprio, né? Porque as pessoas, antes de amar o outro, ela tem que se amar também, ela tem que se permitir também dar
dar um outro olhar para a situação que ela está vivendo, né? O que ela quer realmente? Sim. Quais são as pessoas que ela está mais convivendo no dia a dia? Entendi. São pessoas otimistas? São pessoas pessimistas? Ah, isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, né? Porque o que adianta? Olha, eu quero emagrecer, mas o que eu consigo? Eu só fico assistindo uma televisão, mas um programa onde só passa assuntos de comida, aquelas coisas maravilhosas. Sim. Ah, mas o meu ego, então eu vou ficar aqui quietinha porque é muito mais confortável eu ficar aqui, porque aqui eu domino, mas eu quero emagrecer. Mas o que você está fazendo para emagrecer? Né? Você convive com pessoas que só pensam em comida. Tem que ser coerente com aquilo que você quer. Exatamente. Tem que ter um foco. Exatamente. A questão toda da nossa vida é aonde a gente está levando a nossa vida, a direção, o nosso foco está em quê? Entendi. Né?